capítulo 7, versículos do 8 ao 13, diz assim: E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança adiante do Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Eu vou repetir, eles fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Amém? Essa é uma passagem emblemática, muito conhecida, uma passagem das escrituras, da história de Moisés e do povo de Israel, uma das mais impactantes na minha forma de olhar para as escrituras. É o momento em que Deus manda Moisés ir falar com o Faraó. O povo, a nação de Israel, os descendentes de Jacó, que até então se chamava Jacó, depois Deus muda o nome dele para Israel. Eles acabam indo para o Egito no momento que o mundo estava passando por uma fome. José, usado por Deus, um dos irmãos daqueles 12 filhos de Jacó, José, muito usado por Deus, ele chega naquele lugar, ali ele mostra que Deus é com ele, a sabedoria de Deus, o temor do Senhor estava na vida de José, e ali ele prospera, ali ele se torna o governador do Egito, ele fica o braço direito de Faraó. Alguém que era do povo de Deus, chegou numa terra estranha, numa terra de inimigos, e ali ele se firma como um governador naquele lugar. Ele é o homem mais poderoso no Egito, depois do Faraó. E aquele homem naquele lugar deixa a marca do poder de Deus através do seu testemunho. E aí ele leva depois toda a sua família para morar ali no Egito. E ali eles crescem, os anos se passam. A Bíblia fala que foram 420 anos que a nação de Israel ficou no Egito. E naquele período que eles ficaram lá, eles se multiplicaram, cresceram demais, se tornaram um povo poderoso em números de pessoas, em condições até de assumir o Egito. E aí entrou um faraó, a Bíblia diz que entrou um faraó depois que não conhecia José, não queria saber da história daquele povo, e ele percebeu o perigo. Ele falou: esse povo é muito grande, muito numeroso, ele vai nos dominar se nós não tomarmos cuidado. E aí o faraó, ele decide escravizar a nação de Israel. Eles foram escravos por muitos anos. Depois que eles viveram lá pacificamente por muitos anos, eles se tornaram escravos. E a Bíblia nos mostra que o clamor daquele povo, eles clamaram, eles começaram a clamar, a se queixar a Deus, e isso chegou aos ouvidos do Senhor. E Deus levanta um homem chamado Moisés, que tem uma história que todos conhecem, que o faraó, sabendo que ia nascer alguém que ia fazer alguma coisa, manda matar todas as crianças. Da mesma forma que quando Jesus foi nascer também, o Herodes mandou matar as crianças. Aconteceu isso lá no Egito. E a mãe de Moisés coloca ele num cestinho, coloca no rio. E aí Deus, não é o acaso, não é sorte, Deus leva aquele cestinho para dentro do palácio do faraó. No fundo do palácio tinha acessos ao rio Nilo, tinha escadarias, piscinas naturais que eram formadas ali. E aquela água veio trazendo aquele cestinho, e Moisés, uma criança do povo hebreu, que seria, se o faraó descobrisse, mandava matar, e Deus, para proteger essa criança, levou para dentro do palácio do faraó. A filha do faraó adotou aquela criança e nunca contou para o pai a forma que ela o encontrou. Mas a Bíblia diz que ele estava enrolado em tecidos que o identificava como uma criança hebreia, um hebreu. Ela sabia que era filho de escravo, mas ela pegou amor naquele menino. E Moisés foi criado dentro do palácio do rei como um príncipe. O rei, o faraó, que queria matar todos os hebreus para que não nascesse nenhum libertador, Deus, ele fez com que ele fosse criado dentro do palácio, como um príncipe, irmão do futuro faraó. O príncipe, tem até um desenho que fala do príncipe do Egito, que é a história de Moisés.
Ele cresceu dentro daquele palácio. E quando ele estava adulto, ele gostava de ir no meio dos hebreus. Ele sabia que ele era hebreu. A sua mãe continuou o amamentando. A bênção foi tão grande que ele ainda, a princesa deixava que ele fosse amamentado pela sua mãe todos os dias. Então a mãe praticamente criou Moisés dentro do palácio do rei, do faraó. Deus é incrível, queridos. Deus é incrível. A vontade de Deus vai se cumprir, independente do que, o que se levante, o que aconteça. Obviamente, muitas crianças morreram por causa desse nascimento de Moisés. O mundo é injusto, a vida é injusta, mas Deus faz com que se cumpra a vontade dele, ainda no meio da maldade, ainda no meio dos problemas. Mas a história continua, e Moisés um dia, indo lá no meio dos hebreus que eram escravos, ele viu um faraó açoitando, maltratando um hebreu, e ele foi lá e discutiu com aquele soldado, e a discussão tomou uma proporção maior talvez do que Moisés imaginava, e ele acabou matando aquele soldado egípcio. Ele matou e o enterrou na areia, enterrou aquele soldado na areia. E no dia seguinte, ele de boa, ele voltou lá de novo. Talvez no coração dele já tinha o sentimento de que Deus ia usar a sua vida. E ele já queria ser um justiceiro no meio dos hebreus. Isso não era errado. Mas aí ele viu dois hebreus brigando, povo, descendentes de Jacó, entre eles brigando. Ele foi lá e falou: vocês não deveriam fazer isso, vocês não deveriam brigar. E aqueles homens, né, como as pessoas são ainda hoje, o que você tem a ver com a nossa vida? Você vai fazer o quê? Você vai me matar também, igual você matou o egípcio ontem? Ele falou: acho que já está todo mundo sabendo. Ele achou que ninguém tinha visto, enterrou na areia. E aqueles homens já falaram: você vai matar a gente também, igual você fez com o egípcio ontem? E a Bíblia diz que ele fugiu. Ele foi embora. Ele foi embora porque quando o faraó ficou sabendo, ele disse que ia matar Moisés. E Moisés foi embora. Ele foi para um lugar chamado Midian, uma terra um pouco distante do Egito. Caminhou pelo deserto, e Deus é bom, Deus tinha um plano na vida de Moisés. Ele chegando naquele lugar, ele encontra uma moça, e aí ele ajuda aquela moça, e a moça leva ele para casa, e o pai da moça fica feliz. Um homem bem apresentado, culto, que veio do Egito. Ele tinha trejeitos de príncipe, ele sabia falar como príncipe, ele se portava como um príncipe, ele era educado, de boa aparência, bem cuidado, pele bem tratada. Você consegue imaginar um príncipe? O homem viu aquele príncipe ali, não sabendo que era príncipe, mas a aparência, opa, pretendente, casou com a filha dele. E ali Moisés ficou no deserto de Midian 40 anos. Ele já tinha 40 quando isso aconteceu. Ele ficou mais 40. E ali ele começou a cuidar das ovelhas e cuidar daquelas coisas. Com 80 anos de idade, a Bíblia diz que um dia, uma ovelha, talvez indo atrás de uma ovelha desgarrada, ele subiu no Monte Sinai, e ali ele teve um encontro com Deus. Talvez você já tenha visto a história. E ali Deus fala com ele, e fala para ele que Deus tem um propósito na vida dele, que ele vai levar aquele homem a libertar o povo de Israel, o povo que está lá no Egito, escravo. E Moisés usa alguns argumentos, ele tenta se esquivar e fala que não é capaz de falar, e Deus fala: não tem problema, o seu irmão fala bem, você vai usar o seu irmão. Inclusive, no começo desse capítulo 7, você vê Deus falando para ele assim: olha, você, Moisés, sobre a vida do faraó, você vai ser Deus, e o seu irmão vai ser o seu profeta. Quer dizer, Moisés, ele vai representar Deus, o próprio Deus falou isso. Na vida do faraó você vai ser Deus, e o seu irmão vai ser o seu profeta. Então você vai falar para o seu irmão, e o seu irmão vai falar com o faraó. Nem você vai falar com ele. Arão vai profetizar aqui. Profetizar é repetir o que alguém disse. Amém, queridos? Ser profeta é repetir aquilo que Deus disse. E Deus falou para Moisés: você vai lá e vai fazer isso. E aí chega aqui, nesse capítulo que nós estamos lendo, aqui no versículo 8... E aí o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo, né, ele tinha dito antes aqui, ele falou: vocês vão lá no Egito, e vocês vão falar para o faraó que ele vai deixar o meu povo ir embora, libertar o meu povo. Você consegue imaginar um rei com uma multidão de escravos, uma multidão, um número grande, mais de 500 mil pessoas, é escravo para chuchu, é ou não é? Imagina você chegar para um rei, não é
Não é um cargo qualquer, ele não é... um delegado de polícia, talvez você já teria medo de falar para você vai soltar todos os presos que está aí. Você consegue imaginar essa situação? Chega lá na delegacia, Deus fala, vai lá na delegacia, fala assim para o delegado, eu vim aqui porque Deus mandou você soltar todos os presos aqui. Você consegue imaginar essa situação? Uma delegacia, que deve ter, sei lá, 10 presos, 12, depende do lugar, às vezes tem mais. Chega lá na penitenciária, quem que é o diretor da penitenciária? Eu vim aqui falar o seguinte, eu e você, não é ninguém importante, eu não sou importante, não sou nada. Chego lá, eu vim aqui porque Deus está falando que você tem que abrir as portas aqui e libertar todos os presidiários. Lógico que é uma comparação, presidiário é bandido, está cumprindo pena. Agora você imagina você chegar para o imperador, o rei de uma nação poderosa. O Egito era uma potência mundial, ele tinha sobrevivido a uma fome mundial graças a Deus na vida de José. E chegar para um líder desse e falar assim, eu vim aqui porque Deus está me dizendo que você vai deixar eu levar embora aí meu povo todo, esses mais de 500 mil escravos, eles vão embora comigo. Você consegue imaginar isso? Primeiro, há 40 anos atrás, o cara que foi lá pedir, ou que está indo lá pedir, é alguém que matou um egípcio e fugiu. O nome dele estava nos cartazes, procura-se, procurado, vivo ou morto. Moisés era procurado. Moisés, ele saiu do Egito como um príncipe, mas agora ele volta como um pastor de ovelhas. Pastor, com mulher, filho, viveu lá 40 anos no deserto. Aqueles trejeitos reais, com certeza em 40 anos se foram. Ele é um homem simples, simplório, com a barba mal alinhada, cabelo, roupas simples. Ele vai comparecer diante do faraó. Vocês já ouviram falar da prisão de Guantánamo? Já ouviram falar disso? É uma prisão que dizem que tinha há um tempo atrás, agora já não é mais secreta, mas ela era uma prisão secreta que o governo de inteligência americano, quando eles prendiam terroristas, eles colocavam esses terroristas nessa prisão e ninguém sabia que eles estavam lá. É como você pensar, eu vou chegar lá no presidente dos Estados Unidos, eu não sou nada, nem ninguém, vou bater lá na porta, lá na Casa Branca, eu quero falar com, hoje é o Donald Trump, né, que ele é doidão, né, chama lá o Trump que eu quero falar com ele. Queridos, isso não vai acontecer, amém? Talvez, se eu disser o que eu quero, ele vai vir falar comigo só para, ele vai ficar curioso, quem que é o maluco, né? Eu vim aqui porque eu quero que você liberta todo mundo que está lá em Guantánamo, eu vou levar tudo embora para o Brasil. Que o cara falou isso? Não, eu quero ver, eu quero dar risada na cara dele. É uma piada, é uma piada. Moisés vai chegar diante do faraó, um pastor de ovelhas, um camponês, e ainda, ele não vai nem falar com o faraó. Quem vai falar é um escravo, Arão, o irmão dele que ficou no Egito. Arão era 3 anos mais velho que Moisés, ele tinha 83 anos, 2 velhos, com mania de grandeza. Eu estou falando da ótica do faraó, né? Não estou falando que é fato. Mas o faraó, ele olha e fala, esses dois estão gagás, eles cheiraram um negócio diferente, beberam algo que talvez não tenha no Egito, e estão malucões. Eles estão aí, eles querem isso mesmo? Pois é. Olha o que Deus está pedindo para Moisés e Arão. Vocês vão lá e vocês vão falar para o faraó que vocês vão levar aquele povo embora. Imagina a situação, palácio, chega 2 maltrapilhos, um escravo e o irmão mais novo do escravo, achando que vai pôr o dedo na cara do faraó e falar, meu povo vai embora. Imagina, essa é a missão. Se tem um filme Missão Impossível, seria dessa história aqui, né? Missão quase impossível. Deus mandou, vai lá e fala. E aí eu até frisei com vocês, né? Eles fizeram tudo o que Deus falou, do jeito que Deus falou, eles fizeram. Eles foram lá, e aí Deus começou a dar as instruções aqui no versículo 9. Quando o faraó vos falar dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante do faraó, e se tornará em serpente. Deus já avisou. Ele falou, vocês vão chegar lá, o faraó vai querer ver um milagre. A hora que ele falar, faz um milagre, você fala para Arão lançar a vara dele no chão, e a vara vai se tornar uma serpente. O que é uma vara?
O que é uma vara? É de madeira? De madeira. Já foi uma árvore, não é isso? A vara é feita de uma árvore qualquer. Pega lá um galho, um tronco mais fino e faz uma vara, um cajado. Depois que você cortou a madeira e começou a usar aquilo como uma vara, você anda o dia inteiro com aquela madeira, ela vira uma bengala maior. Aquela bengala ajuda você na trilha, tirar mato da frente. Se vem um coiote, um lobo, você bate. Era para isso que servia o cajado. Provavelmente você ia querer ter um, né? Hoje o cara fica pensando, eu tenho que comprar uma arma. Naquela época o cajado era bom. O cara vinha te assaltar, cajado era uma boa arma. Os caras sabiam manejar aquilo bem. Já viu o filme que o cara pega tipo um cajado, uma vara e sabe lutar com aquilo? Muitos deles usavam o cajado até como defesa. Contra animais, contra bandidos, tirar mato da frente. Estrada irregular, subir um lugar que tinha pedra, ajudava. Aquilo era uma ferramenta. Mas a madeira, depois que você cortou, ela está em que estado? Viva ou morta? Morreu. Madeira morreu. Virou um cajado? Está morto, não tem mais vida nenhuma. Ainda se fosse uma planta, né, a planta, enquanto ela está viva, ela é um ser vivo, um ser vegetal vivo. Aí transforma em outro ser vegetal vivo. Mas não, é um cajado, é algo morto. E Deus fala, Faraó, quando vocês chegarem lá, ele vai querer ver um milagre. Vocês vão falar de mim, vão falar de Deus, o Senhor me mandou, o eu sou mandou eu vir aqui. Ele vai falar, então faz um milagre. Ele fala, vocês vão fazer. Moisés vai falar para Arão, ele vai jogar o cajado dele no chão, e ele, o que ele fala? Se tornará em serpente. É Arão que vai fazer o milagre? É Deus, é Deus. Nós não fazemos milagre nenhum. Quando nós obedecemos o que Deus fala, o milagre acontece. O milagre é dele, é dele. É só obedecer, é só fazer tintim por tintim do que ele falou. O milagre acontece. Ele falou, ele vai pedir e eu vou dar um sinal. Ele quer ver um milagre, eu vou dar um milagre para ele. Vocês vão jogar o cajado. E Deus sabia do que ia acontecer depois, ele só não contou para eles. Versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó. Foram lá. E aí quando você lê foram a Faraó, você acha que é fácil. Ter uma audiência com Faraó não é fácil. É que a Bíblia não... ela deixa para nós meditarmos. Quando você está lendo sua Bíblia, você tem que pensar, calma aí, como é que eu chego no Faraó? De novo, como é que você chega no presidente da Inglaterra agora? Nem sei se tem presidente, primeiro-ministro, sei lá, primeiro-ministro. Você quer chegar lá no primeiro-ministro da Inglaterra. Como que você faz? Primeiro tem que pegar um avião. Chegou lá, você vê lá o palácio, lá onde eles ficam, lá no parlamento, sei lá onde é. Você bate na porta, fala com quem? Você acha que vão te levar para falar com o primeiro-ministro? Você acha, querido? Não é fácil. E naquela época também não era. Nós estamos falando de Faraó, e nós estamos falando de um camponês e de um escravo. Deus fala, é simples assim, vai lá, fala lá com o Faraó. E aí quando nós lemos, parece simples, mas não é simples. Eu não sei, a Bíblia não fala o que eles fizeram para chegar lá. Mas eu tenho para mim, né? Eu fico imaginando que quando eles falaram para os primeiros guardas ali o que eles queriam falar, eles foram rindo lá para dentro, contaram e talvez falaram, deixa eu ver esses lunáticos, deixa eu dar um pouco de risada. Hoje o dia está monótono, eu quero ver algo diferente. Talvez. Chamou a atenção, é uma coisa bizarra, eu ia falar bizarrice, algo fora do convencional, gente maluca está na porta, querendo falar com o Faraó, caramba, mande-os entrar. E fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara. Então quer dizer, tudo que Deus falou aconteceu. O Faraó pediu, eu quero ver um milagre. Ele lançou a vara, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Então funcionou o que Deus falou? Funcionou. E se ele estivesse falando, não, vamos fazer um pouco diferente, eu vou jogar, eu tenho outra coisa aqui no bolso, eu vou jogar, ia funcionar? Não. Por quê? Porque Deus falou para lançar o quê? A vara, o cajado. E Deus transformou em serpente. A obediência, queridos, a palavra de Deus é o segredo de uma vida de sucesso. É esse o segredo.
O segredo consiste em você entender que o que Deus falou para você fazer, se você fizer, o resultado acontece. O segredo é você entender que quando você inventa alguma coisa fora do que Deus disse, você está perdendo a bênção. Ele não vai agir, ele não vai atuar. Nós temos que ter esse foco. Quando Deus dá a direção, meu irmão, vai de olhos fechados. E aí você vai ser abençoado. A bênção vem quando nós obedecemos. Mas aí vem o inesperado. Versículo 11. E Deus é assim, viu, meu querido? Ele manda sempre nós fazermos alguma coisa. Nós obedecemos num primeiro momento. E aí depois dá a impressão que vai dar errado. Alguma coisa se levanta. E isso é natural. Isso é parte da batalha espiritual que acontece quando nós estamos buscando a Deus. Ele não conta. Ele fala, se você me obedecer, eu vou te abençoar. Opa, virou serpente. Glória a Deus. Não, mas calma aí. Faraó tem uma carta na manga. Tem uma carta na manga. Faraó também chamou os sábios e encantadores. Eu imagino a cara do faraó. Falou, isso aí? Eu tenho uma turma aqui que faz isso aí faz tempo. Chama eles lá. Vem cá, pessoal. Faz aqui. Para o Moisés ver o que é bom. E os magos, ele chamou os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Aí você fala, ué, foi Deus que fez o primeiro milagre. Quem que fez o segundo? Foram os homens? Foram os encantadores? Foram os magos? Não. Existem poderes malignos que atuam na humanidade e que fazem essas coisas. Eles eram magos, magia, encantadores. Eles mexiam com encantamentos. Inclusive, hoje em dia é muito comum a pessoa, eu fiquei encantada com aquela roupa que eu vi. Você ficou encantada? Encantada é estar debaixo de encantamento. Encantamento é debaixo de influência de espíritos malignos. É isso que significa ficar encantado. Quando você vê o reino encantado, é um reino que estava debaixo de um encantamento. Pode ver as histórias do reino encantado. Sempre tem uma bruxa que faz uma maldição, não é assim? Isso é encantamento. A princesa encantada é a princesa amaldiçoada. Encantamento é isso que significa. Estou encantado. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado. Não fica muito encantado. Desencanta logo. Desencanta. Mas ele chamou os encantadores e os magos. Eles fizeram a mesma coisa. Aí você fala, caramba, então que porcaria é essa que Deus fez? A pessoa pode perguntar. Não, eu não penso assim. Eu sei o porquê que Deus fez isso. Mas Deus faz. Vem lá os espíritos malignos, os demônios, os servos de Satanás, através daqueles magos e feiticeiros, e fizeram a mesma coisa. Que valor que tem? O valor que tem vem aí no versículo 12. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Sim, mas aí vem um mas. Mas, esse mas está dizendo, tudo bem, num primeiro momento parece que foi algo até ruim. Você fala, caramba, Deus mandou eu fazer um negócio, agora o inimigo fez algo mais que eu, porque ele falou as suas varas. Foi no plural. Nós não sabemos quantos eles trouxeram. Pode ser que vieram 30 magos. E aí a de Moisés está ali sozinho, uma e 30 ao redor. E aí você olha e você fala, meu Deus, eu fiz o que o Senhor mandou e parece que agora a situação está mais feia do que antes. Mas aí vem um mas a vara de Arão tragou as varas deles. Aquela serpente que a vara de Arão havia se transformado, ela comeu todas as outras. E depois, quando ela acabou de comer, só sobrou ela ali. E ela voltou a ser uma vara. Eu imagino Arão pegando assim, fazendo assim, Eu imagino. Por quê? Porque Deus ali mostrou o poder dele sobre os poderes malignos. Ele mostrou que Satanás, ele pode até fazer alguma coisa, ele pode até criar alguma coisa, ele pode até fazer algum tipo de barulho, mas no final, o que é de Deus prevalece. É isso que ele está mostrando aqui para nós. Ele começa, esse é o primeiro milagre, aí depois nós sabemos que vem uma série de 10 pragas que Deus vai lançar sobre o Egito. E é interessante que no começo desse capítulo, Deus ele fala para Moisés, quando você está lendo aqui, ele fala assim, versículo 2: Tu
Moisés, falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Essa é a mensagem. Você vai falar com o seu irmão, e o seu irmão vai falar com o Faraó. Moisés falou, eu sou pesado de língua, eu não sei me expressar direito, eu não consigo falar bem. Então ele falou, não tem problema não, você vai ser Deus. Aí no versículo 1 ele fala isso, ó, eu tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Você fala e ele retransmite o que você diz. E ele continua falando, só que eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. É o que Deus fala. Ele fala assim, o que eu vou fazer diante dos olhos desse homem, ao invés de quebrantar o coração dele, ao invés de servir de testemunho, ao invés do Faraó se converter, ele vai ficar com o coração mais duro. Ele vai endurecer o coração, ele não vai deixar vocês irem de boa. O que eu vou fazer diante dos olhos desse homem vai ser tão humilhante, que cada vez ele vai ficar com o coração mais duro. Eu vou endurecer. Muitas pessoas acham que Deus vai endurecer de propósito, mas Deus está dizendo, o que eu vou fazer ali vai endurecer o coração dele. Porque é assim, meu irmão, tem dois tipos só de pessoas no mundo: aquela que quando recebe a palavra de Deus, ou ela abre o coração e se entrega a Deus, ou aquela que quando recebe a palavra de Deus, o coração dela endurece mais ainda. E essa pessoa vai com o coração duro até o final da vida dela, até a condenação eterna. Mas aquele que abriu o coração para Deus, esse é quebrantado e glória a Deus, é salvo. É o que a Bíblia diz. E Deus avisa, eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai deixar vocês irem. E com isso Deus já tinha na manga mais 10 pragas preparadas. Cada uma delas para humilhar um dos deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas ia afetar direta ou indiretamente um dos deuses que os egípcios adoravam. Cada uma delas, se você estudar uma por uma, você vai encontrar os deuses que foram humilhados por Deus, com cada uma daquelas pragas. A água se torna em sangue, houve trevas, vem moscas, piolhos, rãs, chove depois gelo com fogo, uma série de coisas, até que no fim morrem todos os primogênitos naquele lugar. Mas nós vemos que existe um poder que se opõe ao poder de Deus, que é um poder maligno e que é real. Muitas vezes nós temos a tendência em diminuir o poder de Deus, e às vezes tem pessoas que não acreditam no poder de Satanás e seus demônios, e tem gente que dá ênfase demais, tem gente que tem muito medo. Nós não devemos nem ignorar, não, isso não existe. Existe sim, é verdadeiro, isso acontece, as coisas são reais, mas ela tem um poder limitado. A vara que veio do homem de Deus, ela comeu todas as varas que vieram de Satanás. Não tem poder, não prevalece. Ele tem um poder que é ilusório, e na minha e na sua vida também é assim, queridos. Se você anda com Deus, se você obedece aquilo que Deus está falando, pode se levantar contra você o que for. Num primeiro momento você até se assusta. Eu acho que eles ficaram meio assim, aquele monte de serpente ao redor deles. Mas Deus tinha a saída, que é o que você não imagina. Se você não conhecesse a história, quando você imaginar que a vara de Arão iria devorar a vara dos magos? Os magos perderam suas varas. E a de Arão era um pedaço de madeira cortado do mato, com certeza. Mas o dos magos do Egito deviam ser bastões, todos desenhados de ouro, com pedras preciosas. O simples destruindo aquilo que é o pomposo, que o mundo dá valor. É Deus prevalecendo numa situação. Se você está obedecendo a Deus, meu querido, não importa o que você tenha nas mãos, não importa o que nós temos de recursos pessoais, não importa, não interessam as minhas limitações. Eu sou um camponês, eu quase um mendigo, eu sou escravo, mas eu vou diante do faraó, e o que eu faço diante do faraó aqui nessa situação, humilha o faraó. Por isso que o faraó ficou com o coração duro, porque ele não esperava por isso. Ele não esperava que 2 homens maltrapilhos às vezes, um chegou do deserto agora, o outro é escravo, diante de um príncipe, de um rei, eles humilharam o rei publicamente. Ele endureceu o coração. Ele não ia deixar aquele povo ir embora. Mas isso só aconteceu porque eles obedeceram
à voz do Senhor. Eles obedeceram. A obediência traz o sobrenatural de Deus na nossa vida. Se você ama essa palavra, se você obedece essa palavra, se você se debruça sobre essa palavra, sobre aquilo que Deus fez, e você quer cada dia aprender mais, meu irmão, você pode ir sem medo. Mas agora eu vou dizer uma outra coisa. Se você não vive essa palavra, meu irmão, você tem que ter medo, porque você está desprotegido. Isso não é para você ter medo, é para você pensar bem e falar, eu preciso de Deus. Mas buscar Deus, é como eu sempre falo, não é vir à igreja. Buscar Deus é obedecer essa palavra. Por isso que eu dei ênfase. Eles fizeram de acordo com o que o Senhor falou. Versículo 13. Porém o coração do faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. O Senhor falou, o que Ele fala acontece. Ele falou, mas Ele não vai deixar vocês irem. Ponto. Eles já foram lá sabendo o resultado da missão. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Deus, Ele falou, vocês vão lá, mas Ele não vai deixar você voltar. Ponto final. Eles não ficaram, então não vou. Para que eu vou? Talvez se fôssemos nós eu falo, então não vou, caramba. Ele não vai deixar. Mas Deus, Ele não conta toda a história. Porque nós precisamos usar a nossa fé. E a nossa fé é confiarmos no invisível. Deus ainda não falou o que vai fazer aqui depois. Falou? Eles não sabem que vem 10 pragas pela frente, não. Eles só fazem o que Deus mandou fazer. Não importa o resultado. Não espere o resultado que você acha que deve haver. Obedeça a Deus. E você vai ver o poder do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Muitas vezes eu e você, diante de um desafio, nós olhamos para as nossas limitações. Eles não sabiam o que eles iam encontrar pela frente. A única coisa que Deus falou, se Ele pedir um milagre, joga o cajado no chão, joga a vara no chão, ela vai se transformar numa serpente. Ponto final. É o que você tem na mão que Deus vai usar. Uma vez, Sansão, um juiz, lá no livro de Juízes, ele matou mais de 1000 filisteus com uma queixada de um jumento. Pegou a mandíbula de um jumento que morreu, ele não podia tocar em morto. Ele já estava todo arrebentado mesmo, Sansão. Ele quebrou todos os votos que fez com Deus. Ele foi lá, pegou lá, mais um voto que ele quebrou. Pegou lá um osso de um jumento morto. E com aquele pedaço de osso ele matou mais de 1000 homens. Por que eu estou falando isso? Porque é o poder de Deus. Você não precisa de ter algo grande para fazer algo grande para Deus. É o que você tem que Ele vai pegar na mão. É o cajado de Arão, é a queixada do jumento, é o que você tem, meu irmão. Deus, Ele vai te chamar do jeito que você está. Tem gente que fala, eu estou me preparando, o dia que eu tiver condições eu vou fazer alguma coisa. Você não vai fazer nunca, porque Deus vai pegar eu e você com o que nós temos agora. E se não for agora, meu irmão, é capaz de perder até o pouco que nós temos. Jesus falou, aquele que tem, mais se acrescenta, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Jesus está falando o seguinte, meu irmão, você ficar marcando toca, você vai perder até o resto da fé que você tem. Nós temos que pegar o pouco que tem para frente, para cima, sabendo que o inimigo vai se levantar, e sabendo o seguinte, eu não sei as cenas dos próximos capítulos, eu não sei o que Deus vai fazer depois, eu só sei que Deus mandou eu fazer. E eu vou e faço. Os próximos capítulos estão na mão do Senhor. Eu obedeço essa palavra e eu vou em frente. Eu ergo a cabeça e vou lá e faço o que tem que ser feito. Depois, Deus me conta o resto. É outro capítulo, outra parte da história. Mas nós não podemos ficar esperando. Nós temos que agir. Nós temos que ir para cima. Para cima. Então, quando você estiver diante de um problema e se levantar, lembra das varas dos magos. Elas estão se levantando para que você, através da sua fé, o poder de Deus venha destruir esse mal que está se levantando na sua vida. Os problemas se levantam para ser derrotados, para que no final o nome do Senhor seja glorificado. Era o objetivo de Deus. Ele queria que todos os egípcios conhecessem o poder do Senhor. Ele fala isso nesse capítulo. É para que todo o Egito veja quem é o Senhor. Antes desse povo ir embora, Deus queria se mostrar. Eles vão ver quem eu sou. Ele falou para Moisés, o eu sou mandou você ir lá.
Meu querido, é o mesmo Deus que você serve, e Deus não mudou, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo Deus, não mudou nada, é o mesmo Deus, é o mesmo, é esse Deus que eu prego, é esse Deus, é o Deus da Bíblia, que fez com que as varas ali não fossem nada diante do poder dele. A vara de Arão, uma madeira morta, madeira morta, ela devorou todos os inimigos perante o faraó e humilhou aquele povo. Nós vemos magia na Bíblia, à torta e direito. Por exemplo, lá na época que Judá foi levado ao cativeiro na Babilônia, a Bíblia diz que Daniel ele foi avaliado pelo imperador Nabucodonosor. Eles fizeram uma avaliação, e a Bíblia diz que ele foi achado 10 vezes mais inteligente do que os magos e encantadores da Babilônia. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. Quando Nabucodonosor teve um sonho, só Daniel sabia interpretar, porque ele falou: eu vou orar e Deus vai me falar o seu sonho. E Deus falou. Nós dependemos do Senhor. Ninguém no poder de Satanás sabia o que significava aquele sonho, e Daniel foi e entregou o sonho para ele. Nós vemos Paulo, por exemplo, quando ele está lá em algumas cidades, ele está andando em algumas cidades, e ele prega em Éfeso. Lá em Éfeso, a Bíblia diz que as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, quando elas se converteram, elas se libertaram das mágicas, eles serviam as artes mágicas, e a Bíblia diz que eles, em praça pública, levaram seus livros de mágica e queimaram, fizeram um montão de livros. Éfeso era uma cidade cheia de magia, cheia de idolatria, era uma cidade que adorava Satanás, eles eram satanistas. Paulo pregou o evangelho lá, eles se libertaram daquilo e queimaram seus livros. Uma vez Paulo estava pregando para o procônsul, e a Bíblia diz que Elimas, o encantador, ele tentava impedir que o evangelho chegasse no ouvido do procônsul. É o que acontece. Jesus falou que esse tipo de coisa aconteceria. Satanás não quer que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Satanás ele quer impedir, ele quer colocar um empecilho, ele quer colocar distrações. E aquele Elimas, Paulo aponta o dedo para ele e fala: olha, ele chama ele de um monte de coisa ruim, e o homem fica cego. Aquele homem cheio de demônio, um encantador, um mágico. Filipe, ele quando estava pregando lá na Samaria, ele encontrou também um mago chamado Simão, que ele enganava o povo tudo andava atrás daquele homem, eles chamavam ele de virtude de Deus, e ele era um homem possesso por espíritos imundos, cheio de demônios, e ele se portava como virtude de Deus. Muitas vezes as pessoas veem algumas coisas acontecendo e acham que é de Deus. Nem tudo que é sobrenatural é de Deus. Na realidade, a maioria das coisas que nós vemos sobrenaturais por aí são imitações, baratas. É uma vara que está prestes a ser comida pela vara verdadeira. Satanás ele faz prodígios, sinais e maravilhas. A Bíblia diz que no fim dos tempos aparecerão homens fazendo tantos sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O escolhido é aquele que ama a Deus de verdade e anda no caminho do Senhor de verdade. Quem não anda de verdade no caminho do Senhor vai ser enganado. Vai ver lá: milagre ali, é de Deus. Jesus falou, eles enganarão a muitos. Artes mágicas, magia, encantamentos, satanismo, idolatria. Tudo isso é antigo e sempre existiu. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para acabar com isso. Onde o evangelho entra, as pessoas abandonam essas coisas. A pessoa abandona aquela superstição, as pessoas abandonam os seus ídolos, elas abandonam os seus credos religiosos. Elas começam a entender que só existe um intercessor entre Deus e o homem, que a Bíblia diz que é Jesus Cristo, homem. É isso que acontece. Muitas vezes nós esquecemos quem é Deus. Nós valorizamos demais aquilo que não é de Deus. Nós temos medo demais daquilo que não é Deus. E nós esquecemos que Deus está conosco. Meu irmão, se Deus é por nós, Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra o poder de Deus? Ninguém.
Eu só tenho que ter certeza de uma coisa na minha vida, que verdadeiramente eu estou andando com Deus. E pior coisa é o homem se enganar a si mesmo. A pessoa no coração dela fala, não, eu ando com Deus, mas não anda, meu irmão. Quando eu desobedeço essa palavra, eu não ando com Deus. Quando eu não vivo o verdadeiro evangelho, quando eu não pareço com Cristo, eu não ando com Deus. Então não se engane, meu querido. E eu falo isso por amor a você. Não se engane. Se você não andar de acordo com a Escritura, não vai acontecer nada do que Deus tem para a sua vida. E no final ainda, você vai ouvir algo terrível de Deus lá no último dia. Ele vai falar, não te conheço. Ouvir de Deus, eu não te conheço, eu acho que é a pior palavra que a gente pode ouvir em toda a nossa eternidade. Ele falou, não te conheço, é o que a Bíblia diz. Na semana passada eu falei de conhecermos a Deus. Você tem que conhecer a Deus de verdade, meu irmão. E quem conhece a Deus anda como Ele andou. Quem conhece a Deus faz o que a palavra de Deus diz para ser feito. É isso, eu me esforço para viver essa vida. E não é fácil, nós dependemos do Espírito Santo. Nós temos que lembrar, Deus está conosco. Se você verdadeiramente tem andado nos caminhos do Senhor, Ele é com você, meu irmão. Nada vai te derrotar, nada vai acabar com a tua fé, porque Deus é poderoso. No começo eu perguntei, quem que fez o milagre? Foi Moisés? Foi Arão? Vocês falaram não, a irmã ali falou, foi Deus. É Ele, o poder é dEle, é Ele que faz as coisas, não depende de nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos imperfeitos, mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, agindo Deus, quem poderá resistir? É Ele, é Deus que está no controle. Por pior que seja o meu e o seu sofrimento, nós temos que ter no nosso coração, se Deus é comigo, isso vai passar, vai ser coisa do passado, eu vou deixar isso para trás, eu vou vencer isso aí. E aí eu olho para essa passagem bíblica tão simples, mas com tanto significado, que pode ter certeza, meu irmão, eu não arranhei nem a superfície do assunto, tem tanta coisa para se falar aqui, mas eu tiro algumas lições. A primeira dela, Deus, Ele faz coisas sobrenaturais sim, quando necessário. Quando necessário Ele faz. Então nós temos que entender isso. Deus é o Deus de milagres. Foi a palavra que Ele usou. Faraó vai pedir um milagre, eu vou dar um milagre para ele, para ficar provado por A mais B que ele é incrédulo. Muitas vezes Deus já mostrou coisas para as pessoas, até aqui às vezes. E sabe o que aquilo fez na vida dela? Só endureceu o coração, como o Faraó. Às vezes Deus faz um milagre e a pessoa ela se sente melhor que os outros. Deus mostrou para mim, não mostrou para ele. Endurece o coração. Mas se for necessário, creia, você está buscando, você tem buscado e aprendido na Bíblia um Deus que faz coisas sobrenaturais quando necessário. Ele é um Deus de milagres. Essa é a primeira lição. A segunda lição diz o seguinte, que quando o Senhor te orientar a fazer alguma coisa, meu irmão, faça. Jonas, ele recebeu a instrução direitinho, vai lá e faz isso. Ele foi, tô fora. Ele foi parar na barriga de um peixe, morreu lá dentro, praticamente morreu. A hora que ele falou, tá bom Senhor, eu vou fazer a sua vontade, Deus reverteu tudo. Então se Deus falou para fazer, meu irmão, faça, e faça do jeito que Ele falou. Não tenta improvisar, não tenta dar um jeitinho para o Senhor, não tenta ajudar Ele não. Quer ver um caso que alguém tentou ajudar e deu uma confusão? Deus falou para Sarai, eu vou te dar um filho, você vai abençoar Abraão. E o negócio começou a demorar. Ela falou, eu acho que Deus não está conseguindo, vamos ajudar. Vai lá, deita com a escrava lá e faz um filho nela. Gerou uma confusão, até hoje são dois povos que se odeiam, árabes e judeus. Guerra, morte. Por quê? Porque eles acharam que Deus estava demorando, eles tinham que fazer alguma coisa. Meu irmão, confia. Se Deus mandou fazer, faça e espere. Tenha certeza que você está fazendo o que Deus mandou. É só isso. O difícil é isso. É ter certeza que foi o que Deus mandou. Terceira lição. O inimigo tem poder? Tem poder. É grande. Relativamente grande. O poder dele é grande. Mas chega perto do de Deus? Não é uma briga nossa com o inimigo. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos. Anda de acordo com essa escritura.
Abandona o pecado, abandona a iniquidade, e você vai ver poder na sua vida. O poder é de Deus, não é seu. Você só tem que se sujeitar ao poderoso. A hora que o poderoso pega você pela mão, Satanás não quer mais brigar. Ele foge, é o que a Bíblia diz. Porque você se sujeitou, você deu a mão para Deus. E Deus não vai dar a mão para mim e para você se a gente estiver andando de um jeito que Ele não andaria. Você concorda, meu irmão? Por que Deus vai andar comigo fazendo um monte de porcaria? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu vou manchar o nome de Deus, eu vou sujar a barra dele. As pessoas vão começar a falar mal do Senhor por minha causa. É ou não é verdade? É. Oh, mas Deus anda com esse tipo de gente? Ele anda até a pessoa se converter. Como Jesus fazia, se ela não se converte, ele vai para outro lugar. Amém? O Espírito Santo espera que nosso coração venha mudar, porque aí o nome dele é glorificado. O inimigo tem poder? Tem poder. É grande, razoavelmente grande, mas nem se compara ao que o nosso Deus tem. Eu não devo subestimar o inimigo, não. Ele é poderoso. Foi-lhe dado um poder. Ele é um ser espiritual. Ele vê coisas que eu e você não vemos. Mas Deus está no controle de todo o universo. Todas as coisas. Se você andar com Deus, você não tem o que temer. Só faz o que Deus mandou, obedece. E aí o cajado vai comer o cajado dos outros. E eu achei um quarto agora, que eu li aqui. Mas independente de qualquer coisa que você pensar, independente de qualquer coisa, no final, a vontade de Deus prevalece. Então é melhor você estar do lado dele, porque no fim, o que ele falou vai acontecer. Então estar no time dele é o time que ganha. Vale a pena, vale a pena. Como qualquer time, se você quer fazer parte de um time, de um clube, tem regras, não tem? Tem normas, tem estatutos. Você está se afiliando a um time, a família de Deus. Vale a pena, meu irmão. Eu já estou andando nessa turma há um tempinho já. Eu só tenho visto o poder de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Isso não tem preço. Não tem preço. Lá em 1 João ele diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Vencido quem? Os inimigos. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele está falando, você é de Deus. Se você verdadeiramente é de Deus, você já está vencendo, porque quem está com você é maior. A luta não é você contra o mal, é Deus contra o mal. Você só tem que sair do time do mal e ir para o lado do time que vai ganhar, o que vai ganhar. Esse é o segredo. Enfim, eu estava lendo essa passagem e, como sempre, eu falei, Senhor, não é possível, dentro desse contexto, eu vou encontrar uma alusão a Jesus aqui. E eu lia, relia, e falei, essa é uma daquelas passagens que talvez, se Jesus está aqui, eu não consigo enxergar. Mas eu creio que está, né? E eu li, reli, e falei, Senhor, sempre Jesus tem algo mostrando para nós. E eu comecei a estudar algumas coisas, e os estudos foram me levando por um caminho, por outro, até que eu fui parar em Números. E lá em Números, diz que um dia a vara de Arão floresceu. Aquela vara que tinha comido as cobras. Teve lá um problema, um homem se levantou, desafiou a liderança de Moisés e de Arão, e Deus falou para ele, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar na tenda, e cada príncipe, cada um vai colocar a sua vara lá dentro. Aqui florescer é minha, é a minha autoridade. As que não florescerem estão fora. Fez um desafio. E a Bíblia diz que eles colocaram lá a vara de Arão, e no dia seguinte, a vara de Arão floresceu. Era uma madeira morta. A Bíblia diz que ela floresceu, e não só floresceu, começou a sair rebentos, e saiu frutos. Dava para você pegar a coisa que estava nascendo nela e comer, amêndoas. A vara floresceu. Algo morto voltou à vida. Isso é ressurreição. Ressurreição. Eu falei, mas eu estou forçando demais. Mas já é. Quem que ressuscitou? Jesus. Ressuscitou e deu fruto. Deu fruto. Uma vara morta ressuscitou. Mas aí eu vi lá na referência do que eu estava lendo, que tinha lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Paulo falou algo. E aí eu queria que você lesse comigo. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 54. É um capítulo longo, né, que tem 58 versículos.
1 Coríntios 15, 54. Aí Paulo fala assim, ó, ele está falando do nosso corpo, no nosso revestimento. Um dia, se nós morrermos, ou se formos arrebatados, a Bíblia ensina que o nosso corpo imediatamente vai se revestir de um novo corpo, um corpo eterno, um corpo glorificado, novo, sem imperfeições, sem defeitos, sem doenças. A Bíblia diz isso. E aí Paulo está falando dessas coisas. Esse capítulo ele está falando do corpo novo. E aí aqui no versículo 54 ele fala assim: e quando isto, ele põe a mão no corpo, e quando isto que é corruptível é que se estraga, esse corpo nosso que se estraga, se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, quando esse corpo meu que morre, que envelhece, que fica doente, ele for revestido de um corpo novo, que nunca mais envelhece, nunca mais fica doente, e isso que é mortal, que eu sou hoje mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Naquele dia que a vara de Arão ela floresceu, aquele dia foi um dia de vitória. E antes, aquela vara, antes de florescer, ela tragou as varas do faraó, as varas malignas. A morte e ressurreição de Cristo na cruz, ele diz que naquele dia Jesus, através da sua vitória, ele tragou a morte. A mesma expressão, bem parecida com dizer que a vara de Arão, ela comeu, ela engoliu, ela tragou as varas de Satanás. Satanás foi derrotado naquele dia diante do faraó. Se a gente quiser ser bem espiritual, naquele dia o evangelho foi pregado ali no chão do palácio do faraó. Ali ele viu a vitória. Ali ainda ele não viu que aquela vara ela ia ressuscitar e dar vida, e ela ficou dentro da Arca da Aliança depois como testemunho de que Deus ressuscitou aquela vara de Arão, que tragou o inferno ali diante dos olhos de Faraó. E aí Paulo fala que um dia, o dia que nós tivermos isso acontecendo na nossa vida, assim como foi com Jesus, nós vamos falar: tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Jesus. Ali naquele dia, aquela vara de Arão comendo as serpentes do faraó, estava mostrando a vitória de Cristo sobre a morte, porque aquela vara floresceu, e florescer é a ressurreição do nosso Senhor. Tragada foi a morte na vitória. É esse Deus que você serve. Se Ele precisar fazer a sua vara florescer, ela vai florescer. Se Ele precisar trazer vida onde não existia vida na sua vida, vida você terá, e vida eterna. Você crê nisso, meu querido? Amém?